E aí galera, como é que vocês estão? Então, nesse vídeo aqui é tipo assim, é de relatos mais assustadores, tá ligado? Tipo pessoas que presenciaram fantasmas, pessoas que ouviram vozes. Tipo assim, é relatos muito assombrados, sabe? Macabros também. Vocês vão ver aí, ao decorrer do vídeo aí, quando passar os vídeos, vocês vão entender. Galera, desculpa aí que se esse vídeo ficou muito longo, tá? As histórias muito. Tem as melhores histórias aí. Mas é isso aí, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos, um exorcismo, melhor dizendo. Chamei mais 4 intercessores para ir comigo. Aí, beleza, quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão para a menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho. Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer. Ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim. Aí, e falando meio, uma voz um pouco diferente, né, uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E, de repente, começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, vamos chamar assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto, né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, tá tudo escuro, né? Aí eu falei pros intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né, vou matar todos vocês. Então meu instinto de preservação, eu falei, eu preciso me proteger. Então eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta e falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, no escuro, né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist, que estava voando. Eu não vi, né? Mas bati parecia uma panela, bem aqui, bem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação tá estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta. E de repente, acenderam umas lanternas ali na casa, a menina tava caída no chão, meia mole, eu cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância, mas ela tava normal, não tava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso? E eu tava num dia tranquila, porque eu tinha saído do meu trabalho, tava indo pra minha casa, não tinha mais nenhum compromisso naquele dia. E eu tava no metrô, e o metrô deu problema. E ficou meia hora parado. E as pessoas começaram a ficar enlouquecidas, começaram a ficar muito bravas e xingando. Uma saía, não aguentava esperar e saía do trem. E eles não avisavam o que estava acontecendo, até que o metrô deu o sinal que ia funcionar, que ia voltar, que ia fechar a porta e que ia andar. Aí nessa hora eu já estava sentada, já tinha conseguido sentar, porque muita gente foi desistindo, eu consegui sentar e estava jogando o joguinho. E nesse momento que o cara avisou que o metrô ia andar e a porta fechou, eu comecei a ouvir o vagão inteiro a rezar um Pai Nosso. E começou aquela multidão a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Sabe aquela voz de igreja? Santificado, muitas vozes. Aí eu olhei pra menina do meu lado e falei assim, isso não é legal, né? Sacanagem isso, né? Brincar com uma coisa de Deus. Ela olhou e fez assim pra mim, não entendendo. E eu falei, a galera, você não tá ouvindo? A galera rezando um Pai Nosso só porque o metrô vai andar. Não pode brincar com essas coisas. Você não pode rezar assim do nada, porque o metrô vai andar, não faz sentido isso. E ela falou, quem? Tá rezando o quê? Aí nessa hora eu falei, caramba, como assim ela não tá ouvindo? Aí eu resolvi levantar o meu rosto e olhar para as pessoas. E quando eu olhei para o vagão, para as pessoas que estavam ali, tava todo mundo de boca fechada, ninguém tava rezando nada. E aquilo continuou. Foi quase a oração inteira, foi bastante
bastante, porque a oração do Pai Nosso é uma oração grande. E eu fui ouvindo, eu fui ficando desesperada, eu olhei pra ela, você não tá ouvindo isso? Estão rezando o Pai Nosso. O vagão inteiro tá rezando o Pai Nosso. E a menina só virou pro lado, assim, morrendo de medo. Eu tava entendendo o que tava acontecendo, eu imaginei que tivesse acontecendo, mas na hora que acontece, você fica muito, assim, anestesiado. Eu morava junto com meus colegas de quarto em uma república. Eles estavam fora da cidade por alguns dias e deveriam voltar no dia de hoje. Essa manhã, o que deduzo ter sido por volta das 7 horas, acordei com o barulho deles voltando para casa e reclamando que a cozinha estava uma bagunça. Logo em seguida, ouvi um barulho de água e como se estivessem lavando a louça suja que deixei. Uma baita barulheira irritante bem de manhã. Mas nada eu podia fazer naquele momento, pois estava em um estado de paralisia do sono há cerca de 15 minutos. Depois de um tempo, ouvi um deles subir as escadas em direção ao quarto. Imediatamente, comecei a respirar o máximo que pude e em padrão irregular, o único controle que eu tinha sobre meu corpo, na tentativa de chamar a atenção para meu colega me acordar. Ele deve ter notado e veio mais perto para ver se eu estava bem. No meu caso, aquele dia, fiquei na paralisia de olhos fechados, apenas sentindo tudo. A cada minuto que passava era um pesadelo. Eu estava a poucos centímetros de distância de alguém tentando me acordar, mas tudo que eu podia fazer era esperar que meu padrão de respiração convencesse de alguma forma quem estava ali. E depois de cerca de 10 minutos, consegui voltar a dormir. Mas antes disso, ouvi meus colegas falando que teriam que voltar para lá e pegariam meu carro emprestado de novo. Acordei, o que deve ter sido meia hora depois, e liguei a um deles, para ver quanto tempo iam demorar e o porquê voltaram para lá. Quando falei o ocorrido por telefone, meus colegas ficaram confusos. Eles disseram que não tinham ido para casa ainda. Até hoje, tento entender o que eram aqueles barulhos que ouvi e a presença que se aproximou de mim. Já ouviu falar em pessoas que morreram dormindo sem nenhum motivo aparente? Pois é, nunca se sabe onde elas foram parar. O fantasma da própria amiga. Eu tinha saído no estacionamento do museu para falar com a minha colega, que era chefe da vigilância lá. Cheguei no container da vigilância, bati, que tava lá um outro rapaz. Falei, cara, cadê a chefe da segurança? Aí ele, pô, não sei. Aí eu virei. Quando eu virei, tinha 2 carros estacionados, ou 3. E aí eu vi a chefe de segurança, ela é bem baixinha, deve ter 1,50 m, 1,45 m, por aí. Ela andando e entrando entre os 2 carros ali, tipo, tava no caminho entre os 2 carros. Aí eu comecei a chamar ela. Amiga, amiga! Aí, o incrível aconteceu. Ela tava no 2º andar do museu, olhando pra mim e falando, é o que, George? Aí eu olhei pra ela, ué, eu acabei de ver você aqui. Ela, não, seu burro, eu tô aqui em cima. Eu falei, não é possível. Ele foi andando rápido pra ver se eu via alguma coisa. Quando eu fui entre os carros, não tinha nada. Simplesmente nada. Eu virei pra lá porque eu ia voltar. Já que ela não tava ali, eu ia voltar. Então eu virei pra voltar pra dentro do museu. Quando eu virei, mano, eu vi ela andando, ela deu 3 passos, pelo menos, antes de entrar no meio dos carros. Não foi golpe de vista. Não foi tipo, vi um vulto passando. Eu vi ela dando uns 3 passos e entrando no meio dos carros ali. Não por dentro dos carros, né? No meio, né? No espaço entre os carros. Eu vi ela entrando ali. Eu tenho certeza do que eu vi. Veja o relato sobrenatural de um motorista de ônibus. E quebrou um carro lá no Terminal Penha. E eu fui lá, troquei o busão e tava chuviscando, cara. Era umas 12h30 da manhã. Quando eu entrei ali na Celso Garcia, tava até fora do ponto uma senhora fazendo assim com a mão. Aí eu falei, caramba, eu fiquei com dó porque tava chovendo, né? Tava chuviscando. Mas eu, crente também, queria alguma informação. Parei e falei, oi senhora. Ela falou, filho, pra onde é que eu tô indo? Falei, pronto. Mais uma doida. Falei, senhora, como é que eu vou saber? Sou pai de nada, não. Aí ela pegou, fez assim, eu falei, a senhora tá indo pra onde? Ela falou, eu tô indo lá pro Metrô Bresser. Eu falei, eu fiquei com dó. Falei, sobe, vai. E eu ia pela Celso Garcia. Como eu tinha que levar ela no metrô, eu também poderia fazer o caminho da Radial. E foi o caminho que eu fiz. Em vez de eu ir pela Celso Garcia, eu virei ali e fui pela Radial. Ela entrou e sentou, não atrás de mim, tipo de frente do cobrador, sabe? Sim. Eu não conseguia ver ela. Ela sentou e eu tô indo. E ela quieta.
Eu falei, bom, tem gente que fica quieto mesmo, não quer conversa, só quer a caroninha, acabou. Já tô fazendo a minha boa ação, que Deus me ajude. Tô indo. Quando tá chegando perto do metrô, que eu ia ter que subir a ponte, eu já falei pra ela, falei, ó, a senhora vai ter que descer no ponto ali e ir a pé, que não tem como te levar. E nada, eu falando, senhora, tá chegando. E nada. Senhora, tá chegando. Nada. Parei o busão, falei, tá dormindo. Cara, vou ter que acordar agora abençoada. Puxei o freio de mão, levantei. Cadê a senhora? Não tinha senhora nenhuma. Aí eu olhei assim, falei, meu, cadê a senhora? Aí eu falei, não, cara, não pode ser, não cara. Tá acontecendo isso. Não. Sabe quando você não quer acreditar, cara? O pessoal acha que é caô, mas não é, cara. Eu entrei em desespero, mano. Cheguei na garagem lá, branco, sabe? Branco. Meu, até hoje eu não sei o que é.